estejamos nós num bull market, estejamos nós num bear market, seja isto uma correção, seja isto uma bear trap, sinceramente quero passar à frente disso porque acho que é uma discussão já um bocadinho estéril, já andamos todos aqui um bocadinho aos gritos a ver quem é que tem razão e acho que o objetivo não é esse, sinceramente. O objetivo é tentarmos, se calhar, perceber o que está a acontecer para nos podermos posicionar. Portanto, meus amigos, hoje vai ser um episódio em que eu vou apresentar uma série de notícias relevantes. Vamos falar de macroeconomia, como é óbvio, vamos falar também sobre criptomoedas, como é óbvio, mas vou também vos mostrar aquilo que me parece que começam a surgir movimentações nos bastidores que vão claramente mostrar quais são ou quais serão os vencedores e quais serão aqueles que neste momento começam a ficar para trás. Isto de um ponto de vista de adoção institucional e de apoio institucional. Meus amigos, fiquem até ao final do episódio que seguramente vai valer a pena. Caríssimos, bom fim de semana, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Alex Script. Para quem não me conhece, eu trago conteúdo macroeconómico relacionado obviamente com as criptomoedas, porque é um canal essencialmente sobre cripto, mas esta ligação com a macro neste momento é essencial, porque já atingimos um patamar que não podemos de facto descurar o que está a acontecer a nível da macroeconomia. Também faço análise gráfica, também faço dados on-chain e também faço um bom lombo assado, para quem não sabe. Portanto, meus amigos, é um canal que não vos traz receitas de culinária, mas traz efetivamente aquele conteúdo que eu acho que é mais importante para todos vocês. Não sei o que é que raio me deu para falar sobre isso, mas pronto, também não interessa. Bem, meus amigos, vamos então avançar. Antes disso, não se esqueçam, carreguem no gosto, subscrevam o canal, partilhem se assim entender e ativem até mais notificações. Cerca de 15% das pessoas que subscrevem o canal não têm as notificações atualizadas. Bem, vamos então avançar com os dados macroeconómicos e dizer que a inflação, de facto, como vocês já sabem, foi abaixo do esperado, ou seja, eu já tinha dito que seria 2,8%, portanto, calhou exatamente nesse patamar 2,8%, a previsão era 2,9%, passou de 3% para 2%, o PPI também caiu de 0,6% para 0% e a previsão era 0,3%, e o sentimento ao nível do consumidor caiu de 64,7% para 57,9% e a previsão era 63,1%. Isto, na minha humilde opinião, significa que as coisas estão a arrefecer, ou seja, que a economia americana está numa fase de arrefecimento. E nós sabemos que é isso que é pretendido por parte de Donald Trump, já falámos mais do que uma vez relativamente ao seu plano. Agora, o que as pessoas neste momento estão à espera é para saber se o Fed vai, com estes dados, baixar as taxas de juros. E o mercado diz, de uma forma muito perentória, não. O Fed não vai baixar as taxas de juros em março. É já para a semana. E podemos ver que 98% não acredita em baixar as taxas de juros, ou seja, vai manter igual. E em maio, é quando depois nós vamos ter a próxima decisão, já vamos em 71% que acha que também vai ficar tudo igual. E porquê é que isto acontece, meus amigos? Acho que sinceramente é muito simples, porque qual é o objetivo do Fed? Qual foi aquele objetivo que o Fed tem dito desde o início ao nível da inflação? Qual é o target que eles têm? 2%, certo? Estamos a 2,8%. Qual é o limite que eles também dão ao nível do desemprego para dizerem que as coisas estão normais? Ok, que está tudo bem. 4,2%. Ora bem, o desemprego está em 4,1%. A inflação está a 2,8%. Então por que raio é que o Fed vai alterar as coisas? Não faz sentido. Eles querem continuar a levar a inflação até 2%. Agora, o jogo de ténis que aqui está a decorrer entre Jerome Powell e Donald Trump vai ser muito interessante, porque até que ponto é que o Donald Trump quer que as taxas baixem mais depressa, ou até que ponto o Donald Trump considera que é razoável esperar até junho para termos uma descida das taxas de juros. Eu acho que junho já estamos a meio do ano, tendo em conta que têm que ser refinanciadas cerca de 9 trilhões de dólares da dívida americana em 2025. Não sei se nós não vamos ter aqui uma movimentação de Donald Trump para forçar uma descida das taxas de juros mais cedo. Portanto, este é o jogo que neste momento está aqui a decorrer, amigos, e acho que é isso que nós temos de estar focados também a nível de dados macroeconómicos, geopolítica e tudo mais, ok? Relativamente ao ouro, nós podemos ver que está em máximos históricos, portanto, significa que o mercado está a procurar este refúgio porque está com receio que alguma coisa aconteça
economia, e nós podemos ver que o ouro está claramente em aceleração, porque as linhas de suporte, como vocês estão a ver, estão claramente a ficar mais inclinadas. E temos uma perspectiva da 10x Research. Ele apresenta um novo relatório a dizer que esta corrida de touros simplesmente acabou e a próxima não vai acontecer, é que até nova narrativa se aproxima. Eles dizem que há uma parcela substancial de culpa pelo declínio no mercado das criptomoedas devido às políticas de Donald Trump e ao colapso das memecoins. Eles dizem que houve uma bolha associada às memecoins e essa bolha rebentou e neste momento o mercado está em crash exatamente por causa dessa consequência dessa bolha a ter rebentado. Não sei se vocês concordam ou não, mesmo a 10x acredita que Bitcoin vai se consolidar durante 8 meses, portanto se nós tivermos uma correção, lateralização de cerca de 8 meses, vai ser de facto penoso e vai ir contra aquelas projeções do ciclo de 4 anos, em que 2025 seria evidentemente o ciclo de maior expansão do mercado, se calhar indo um bocadinho ao encontro daquilo que eu tenho andado a dizer desde o início do ano, que se calhar o ciclo de 4 anos poderá ser invalidado, até porque o ciclo de 4 anos está relacionado com o alvo e está relacionado com mineração, e neste momento já apenas 3.125 BTCs são mineradas 10 em 10 minutos, é muito pouco, tendo em conta que já chegámos a uma altura em que eram mineradas 50 Bitcoins, portanto já não tem nada a ver o peso da mineração e do halving para BTC, mas nós de facto estamos nesta fase que as coisas podem estar numa situação mais complicada. Por exemplo, a procura por Bitcoin caiu para o seu nível mais baixo este ano, de acordo com a CryptoQuant. Este gráfico aqui dos nossos parceiros da Alfractal, que vocês podem subscrever no link que está na descrição do episódio, mostra um cenário que não deixa de ser um pouco preocupante. E porquê? Nós podemos ver claramente este indicador do SMA Multiplier a 2 anos, claramente em tendência de baixa, claramente a fazer altos mais baixos, claramente a quebrar o suporte diagonal que vocês podem ver aqui a azul, certo? E sempre que nós quebramos esse suporte, as coisas não correram efetivamente por melhor. Mas um detalhe que eu quero que vocês reparem bem, nos ciclos anteriores nós chegámos sempre à linha superior deste indicador, à linha vermelha, ok? E foi assim até 2014. Em 2018 nós já só chegámos à penúltima linha, ou seja, à linha cor de laranja. No último ciclo, em 2021, nós chegámos à antepenúltima linha, ou seja, a linha cor de laranja mais clarinha, certo? E neste momento já estamos só a meio, ou seja, baixámos de patamar. Esta linha aqui a verde foi a resistência macro deste ciclo até prova em contrário. Neste momento estamos numa linha de suporte importante também, que é esta linha azul escuro. Deixa-me lá tirar isto aqui para vocês verem aqui o que estou a dizer. Agora está-me a ficar mal. Tá? E nós podemos ver que esse valor neste momento está a rondar. Vamos lá. Esse valor está neste momento a rondar os 54.900 dólares. Ou seja, se nós perdemos os 77.900, o próximo suporte ao nível deste indicador em atenção é mais ou menos os 55 mil dólares. Relativamente ao mercado tradicional, e vocês já sabem a minha opinião, eu acho que neste momento o BTC está refém do mercado TradeFi, portanto o SP500, o Nasdaq e tudo mais, das 7 magníficas e tudo mais. Nós podemos ver que este indicador, que é o CBOE Total Put Call Ratio, e vocês perguntam, mestre, o que é o CBOE Total Put Call? É uma piada para quem viu o Herman José. É o Chicago Board Option Exchange, que é uma das maiores bolsas de opções do mundo. Nós podemos ver, quando este indicador está em valores acima de 1.1, por norma significa um esgotamento do mercado. E vocês podem constatar exatamente isso. Quando nós tivemos a recessão de 2020, quando nós tivemos a situação de 2019 com um crash também muito grande, e também outros níveis, por exemplo, quando nós tivemos ali 2015, nós estávamos nesse valor. E nós estamos ainda com uma margem muito grande e muito significativa para atingir um patamar, obviamente, de medo macro, ok? De medo institucional, certo? Uma coisa é curto prazo, outra coisa é macro, certo? E nós podemos ver que há também um indicador que é este indicador, que é o XHB/SPX, se vocês quiserem procurar, que basicamente é construção civil, certo? É construção civil.
nós podemos ver que ele desde setembro de 2024 que tem estado em queda, tal como aconteceu, por exemplo, em maio de 2021 e aconteceu também em outubro de 2019. E porquê é que eu estou a falar nestas datas? Porque se nós ligarmos o SP500, nós podemos ver que ele tem ele dá uma mensagem de antecipação que as coisas de facto não estão a correr bem. E nós podemos ver exatamente isso. Enquanto o SP500 continuou a subir, nós podíamos ver que este indicador da construção civil já estava em queda. A mesma coisa aconteceu em 2021 e a mesma coisa aconteceu em 2019. Portanto, isto são sinais que a economia está de facto a acalmar, está de facto, não vou dizer recessão, mas está numa retração. E é por causa disso que os mercados também refletem essa mesma movimentação, além das tarifas e toda a insegurança e toda a volatilidade por não haver certezas naquilo que está a acontecer a nível da economia mundial, certo? Evidentemente, como eu disse há pouco, no curto prazo nós podemos ver que estamos em níveis de pânico, okay? E níveis de pânico, por norma, indiciam uma subida, pode ser uma subida no curto prazo, ou pelo menos o valor de fundo, mas que poderá demorar mais algum tempo, mas eu sinceramente acredito mais numa subida de curto prazo, até porque se nós vamos ouvir este excerto aqui do Bravos Research, em que ele fala do SPY, Liquidity Premium e também do VIX, e eu quero que vocês vamos lá ouvir. In that direction right now, SPY liquidity premium being one of them, spiking to pretty high levels, suggesting there's quite a widespread panic in the market right now. High levels of liquidity premium typically coincide with short-term bottoms in the market, including this bear market low in October of 2022. We also have this indicator here, the VIX perm structure, that is spiking to extreme levels today as well. This indicator basically tells us how much betting there is on short-term upside on the VIX being a volatility index. So if volatility is rising, it means the S&P 500 is declining. The VIX since about... Portanto, vocês podem constatar que de facto poderemos estar aqui perante um momento de um pequeno bounce. E o gráfico começa a mostrar isso no SP500. Nós vimos na diária estamos completamente esgotados, ou seja, já estamos a começar a subir e até já quebramos esta linha de resistência diagonal, que era muito íngreme, era muito inclinada, portanto isto seria obviamente quebrado mais cedo ou mais tarde. E já podemos ver uma bullish engulfing candle que aconteceu na sexta-feira, depois de aquilo que aparece já um arredondar aqui de fundo, parece claramente uma estrutura de fundo. Agora, nós podemos ver que estamos perante uma possibilidade a médio prazo de termos uma death cross, ou seja, o cruzamento da linha móvel de 50 períodos com 200 períodos, que vocês podem ver aqui a vermelho e a verde. E este movimento, que é sempre um movimento de enorme preocupação no mercado, porque faz sempre grandes manchetes nos jornais, por norma indicia uma continuação de queda, certo? Porém, isso não é bem verdade, porque se nós virmos aqui, se vocês repararem, sempre virem uma setinha amarela, vocês vão constatar que de facto nós temos uma tendência de queda maior a médio prazo, certo? Mesmo aqui tivemos um bounce, mas depois tivemos continuação de queda. Mas se nós virmos onde estão as setinhas brancas, vocês vão constatar que isso significou o fundo de um movimento, e esta aqui não é amarelo, ok? Um fundo de um movimento, ou seja, uma correção. E as setinhas laranjas sim significam provavelmente um bear market. E nós podemos então constatar que não é verdade que sempre que nós temos um bear cross, uma death cross, peço desculpa, temos exatamente esse movimento contínuo de queda, ou seja, um bear market, ok? Portanto, acho que isto é importante porque vocês vão ouvir essas notícias da death cross no mercado tradicional, no SP500, e estejam atentos exatamente ao que é que isso significa. Evidentemente que também já se começa a falar de um cruzamento da morte para Bitcoin, ou seja, com mais tendência de baixa, mas tal como eu disse com o SP500, são indicadores que têm um lag muito grande, são indicadores que têm um atraso e não é algo que nós devemos descurar termos um bounce exatamente quando surge esse cruzamento, ok? Até porque no curto prazo baleias compram 20 mil bitcoins e impulsionam otimismo no mercado. E podemos ver aqui pelo CryptoCon, este gráfico também é muito interessante. Basicamente é um gráfico de ciclo de 4 anos, portanto ele é um crente relativamente ao ciclo de 4 anos. Nós podemos ver que nós estamos a chegar a uma fase final do ciclo, mas que é perfeitamente normal, depois de termos tido 4 movimentos muito importantes no mercado, seja de topo, seja de fundo, vimos testar a parte inferior das Bollinger Bands
e depois então termos uma fase final, ou seja, para o quinto movimento, em que por norma é o máximo histórico. E esse gráfico mostra exatamente isso, vocês podem ver na imagem. Até porque, se nós considerarmos tudo o que está a acontecer a nível de movimentações de liquidez, nós podemos ver que o Tesouro Americano está a injetar 560 bilhões na economia. O governo alemão anuncia um estímulo de 500 mil milhões na sua economia. A China está a injetar 300 bilhões de ienes nos seus bancos. A oferta de dinheiro global do M2 está quase em máximos históricos. As reservas de stablecoin da Binance atingiram 31,3 bilhões de dólares, ou seja, um novo máximo histórico. Além disso, o dólar está a cair e os rendimentos dos títulos estão também a cair. Ou seja, numa perspectiva mais macro, certo? Mais longa, nós podemos ver que, tal como o Rui Andrade falou na live de quinta-feira, é muito provável ainda termos um novo movimento de alta. A grande dúvida é quando, certo? Se vai ser no segundo semestre de 2025, se vai ser apenas em 2026. Sinceramente, não me parece que seja já em março ou abril, mas isto é a minha opinião, vale o que vale e posso estar enganado. Mas que este movimento de alta, na minha opinião, ainda irá surgir, eu acredito que sim, obviamente. Ok? Agora, uma coisa é certa, no curto prazo, meus amigos, a tendência quebrou, certo? E aqui vocês estão a ver as velas Renko. As velas Renko são muitíssimo boas porque cada quadradinho significa um range em determinado preço, ou seja, tudo o que é volatilidade dentro desse range, não há um novo quadradinho a ser construído. E nós podemos ver num time frame mensal, ou seja, reparem para onde eu fui para o mensal para limpar mais o gráfico, podemos ver que já estamos claramente em tendência de baixa. Se vamos repetir 2021 ou vamos ter um novo bear market, efetivamente não sei, eu não adivinho a parte escura do mercado. E se nós então mudarmos, por exemplo, para os 2 meses, nós podemos ver que estamos a formar o primeiro quadrado vermelho que já não existia desde maio de 2022. Portanto, isto, meus amigos, não deve ser ignorado, pelo menos no curto, médio prazo, certo? Até porque, se nós olharmos para este gráfico, eu acho que é muito curioso e é publicado aqui pelo Bitcoin Bureau, ele mostra que desde a eleição de Donald Trump, reparem bem quais foram os ativos que tiveram melhor desempenho. É verdade, ouro 7% e o Eurostock 10%. O resto foi uma desgraça. SP500 menos 6%, Nasdaq menos 9%, Dow Jones menos 4%, Bitcoin menos 25% e meus amigos, Ethereum menos 46%. Que raio é que se passa com Ethereum? Acho que Ethereum neste momento está a precisar assim, ser ligado às máquinas, porque as coisas de facto são assustadoras o que está a acontecer. Então no gráfico do par Bitcoin é assim, simplesmente dantesco o que está a acontecer. E o que está a acontecer, meus amigos, é isto. Desenvolvedores de Ethereum adiam a atualização de Petra após mais problemas em testnet, ou seja, Ethereum, que é conhecida por terem de facto programador de elevadíssima qualidade, conseguiram fazer uma migração de Proof of Work para Proof of Staking, certo? E foi uma limpeza, aquela migração correu efetivamente muito bem. Neste momento está a haver problemas com Petra, mas mais grave do que isso é que não há liderança clara em Ethereum. Aquilo está sem rei nem rock, as pessoas não se entendem. E os programadores estão a sair de Ethereum. Por exemplo, o último, já não é o primeiro, atenção, o último, frustrado pela falta de direção e pelo progresso estagnado no desenvolvimento de Ethereum, um ex-especialista em Solidify, engenheiro de compiladores, afirma que há uma falta e uma visão clara e coesa para Ethereum. Lembro que o presidente da fundação de Ethereum saiu e também nós não vemos, sinceramente, Vitalik a ter uma postura firme de um CEO capaz, de facto, de dar um murro na mesa, de colocar isto tudo em ordem, de ter uma adoção, ou de ter um discurso claramente que cative os investidores para Ethereum, que cative quem neste momento está em Ethereum, e vemos uma imagem muito fragilizada, e Vitalik tem aquela imagem muito geek, digamos assim, sem ofensa para ninguém, mas que de facto não traz confiança. A confusão levou a constantes desentendimentos, diz este programador, sobre como seguir em frente com mudanças críticas. O problema é que todos têm uma opinião diferente sobre o que essas caixas de seleção devem ser, cada uma contradizendo a outra, então ninguém consegue concordar com nenhuma mudança. Houve uma única mudança no EVM nos últimos 5 anos, é o armazenamento transitório, e ele quase foi desligado no último minuto e não foi feito. Portanto, está claramente
digamos assim, um peso pesadíssimo, um dinossauro do mercado claramente sem rumo, e isto está a afetar efetivamente o mercado. FUD sobre Ethereum dispara nas redes sociais após mais uma queda de 13%. E depois novamente estamos a falar, será que isto é um sinal de fundo? Mais uma vez um indicador a dizer que os níveis de short em Ethereum estão em máximos históricos, mas eu já ando a ouvir esta conversa há meses. Nós já estamos em máximos históricos, provavelmente desde ali meados de 2024. E isto é um problema muito sério que neste momento o mercado tem, porque Ethereum é a segunda maior moeda do mercado e se Ethereum não está bem, o mercado, nomeadamente as altcoins, não vão estar bem. Isto é efetivamente muito. Por outro lado, nós estamos a ver um posicionamento já para outros tokens. BlackRock vai entrar com pedido de ETFs de Solana e XRP. Evidentemente que Ethereum já existe. Mas a BlackRock entrar em Solana e XRP, isto é uma mudança muito importante no mercado e é um sinal claro para onde é que neste momento a BlackRock está a olhar, porque eles podem neste momento estar a olhar para Ethereum como um falhanço. As coisas efetivamente não correram bem. Aliás, eles já vieram dizer isso no passado, que as coisas efetivamente não correram bem. E neste momento também temos a SEC a classificar a XRP como um ativo estratégico para os Estados Unidos. E não é só a XRP que foi mencionada. Num relatório que eles apresentaram para esclarecer sobre os papéis potenciais de diferentes criptomoedas dentro do governo americano, eles falaram em XRP, falaram em Cardano e falaram em Solana. E não falaram em Ethereum. E isto, para mim, é uma mensagem muito clara de como é que está a ser vista estes 4 ativos nos Estados Unidos, seja a nível de instâncias regulamentares, seja também sobre os pesos pesados a nível nacional e que têm o dinheiro para investir em determinados ativos. Pronto, vale o que vale, meus amigos, mas é o que está neste momento aqui em cima da mesa. Notícia relativamente a Solana e uma reviravolta, é verdade. Pensava-se que Solana ia mudar os seus tokenomics, ou seja, a sua inflação ia diminuir de uma forma substancial, mas numa jogada de última hora, as sardinhas, ou seja, aqueles que têm menos peso, os validadores mais pequenininhos, juntaram-se todos e votaram contra. Ou seja, neste momento, Solana fica exatamente como está, pelo menos foi aquilo que eu tive a ler, e nós podemos ver que os grandes validadores que estão esmagadoramente a favor desta CIM de 228, que baixa a inflação, pois não precisam se preocupar com a sua margem de lucratividade, certo? Os pequenos validadores são esmagadoramente contra, pois podem não estar no mercado sob o novo regime. Porque esta mudança, sim, ia reduzir a inflação, mas ia afetar o staking. Cardano tem um staking muito, muito interessante, o que efetivamente também é bom para quem está a validar a rede. Ok? Uma reviravolta que aconteceu. Outras notícias agora de uma forma mais rápida. Deputado brasileiro quer criar uma lei para permitir o pagamento de salários em Bitcoin. Seria algo interessante de ver. Coinbase está a introduzir contratos futuros para Cardano e gás natural. Temos a VanEck que espera obter sinal verde da SEC para o primeiro ETF de AVAX. O Estado americano de Kentucky, o projeto de lei da reserva Bitcoin acabou de ser aprovado pelo Senado, portanto, mais uma fase que foi atingida neste Estado. E temos um projeto de lei sobre uma stablecoin lastreada não a Bitcoin, não ao dólar, não ao euro, mas ao petróleo. E isto pode ser, de facto, a tokenização de ativos aqui a surgir. Uma abordagem diferente e curiosa. E, por fim, falou-se numa estratégia para adquirir Bitcoin via reserva estratégica americana e uma dessas estratégias era taxar transações de criptomoedas para financiar exatamente essa reserva de BTC nos Estados Unidos. David Sachs já veio dizer que não concorda com isso, portanto isto é como se fosse um novo imposto e não parece que isso vá. Meus amigos, eu espero que tenham gostado do episódio, eu espero que tenham carregado no gosto. Eu espero também tenham subscrito quem não subscreveu e vemo-nos numa próxima. Bom fim de semana.